Fala, meus amigos, aqui no canal Futebol Net. Estamos mais uma vez aqui reunidos juntos para debater com você o que aconteceu de pior ontem na rodada da Copa do Brasil. Garfaram o nosso querido Sergipe, o Gipão. É isso mesmo, mas antes de mostrar para vocês os lances, as polêmicas, se inscreve aí em nosso canal, compartilha nossas lives e acione o sino das notificações para que quando nós fizermos novos vídeos, você seja notificado. Valeu? Então, meus queridos, antes de falar sobre aquele jogo polêmico entre Sergipe e Botafogo, vamos ter alguns resultados aqui para vocês. Ontem o Águia de Marabá tirou o Botafogo, né, o Belo lá da capital paraibana. Já o Ariquemes levou uma sarrafada do Criciúma de 3-0 jogando em Ariquemes, né, lá no Mato Grosso. E o Iguatu, hein, o Iguatu do Ceará aprontou pro América de Natal, 1-0. E o Mequinha ficou de fora mais uma vez, hein? E o Maringá, hein? Quem diria, o Maringá do Paraná pegou aí a Bolívar querida, o Sampaio Corrêa, o sacode de 2-1 e mandou de volta pro Maranhão a equipe do Sampaio Corrêa, que agora ficou só apenas com o Nordestão e o Estadual. E aí, gente? Mas também tivemos a eliminação do Sergipe ontem pela Copa do Brasil. Um jogo que eu não vou dizer que o juiz roubou pro lado do Botafogo, não vou dizer que o Botafogo fez com que o andamento da partida prejudicasse o Sergipe, não. Analisando hoje os fatos, os lances, os comentaristas, a imprensa em geral, e analisando também a partida, até porque eu assisti a partida, eu posso dizer do que aconteceu. Infelizmente, houve como eu posso dizer, uma infelicidade do árbitro, né? O árbitro foi infeliz ontem naquele jogo, no último lance. Para mim, foi um ato de infelicidade do árbitro. E aí, você não concorda comigo porque eu digo que foi uma infelicidade do árbitro? Para mim, foi uma infelicidade do árbitro. E eu vou explicar por que foi uma infelicidade do árbitro, né? O senhor Braulio da Silva Machado, ele é um árbitro que ele faz parte da Federação Catarinense de Futebol. E outro jogo lá no Batistão, lá em Sergipe, estava lá a Sergipe Botafogo, aquele jogo onde o Sergipe dominou toda a partida, né? O Sergipe manteve ali a pegada, mas quando chegou ali naquela reta final, o Botafogo teve que ir para cima, jogar as suas últimas cartadas. O goleiro do Botafogo foi à frente, tentar de todo jeito uma cabeçada, tentar um gol. E quase que conseguia, viu? Quase que conseguia. Se não fosse o goleiro Dida, ele teria empatado e saído como herói ontem do Botafogo. E por que eu digo que foi uma infelicidade do árbitro? E aí onde é que está o X da questão. O Sergipe foi prejudicado no lance? Foi sim. Mas no primeiro tempo houve uma penalidade onde o goleiro Dida acabou cometendo no jogador do Botafogo e ninguém não falou nada. Teve também. Isso daí ninguém deixou de ver esses lances. Mas enfim, o que estamos falando aqui é sobre aquele último lance. Qual foi a infelicidade aí, Fabiano, do árbitro? A infelicidade, gente, foi porque ele não acreditou, como eu também não acreditei, que naquele último lance o Botafogo poderia fazer o gol. Era o último lance, era o último suspiro, era aquele negócio, bateu, a zaga tirou, o juiz acabava, e só que não foi isso que aconteceu. A bola acabou indo legalmente pro fundo das redes, a bola foi gol, gente. Foi gol e foi empate 1-1 o jogo. E daí, o Adrielso, que não tem nada a ver com isso, colocou a bola pro fundo da rede, Botafogo empatou o jogo e acabou eliminando o Sergipe. O Sergipe foi muito prejudicado, o Sergipe deixou de ganhar muito dinheiro com, no caso, a classificação de ontem, e por isso que aquele jogo ficou tão polêmico. Mas vamos por partes. E eu gostaria que se você se mantivesse aqui
no nosso canal, assistindo esse vídeo, para você entender o porquê o Botafogo não teve nada com isso. O gol foi legítimo, mas houve essa grande polêmica. Então, meus amigos, a polêmica foi: será que se a partida fosse o Sergipe precisando de um gol, ali naquele último instante, no último suspiro, o Botafogo tivesse levando um sufoco da equipe do Sergipe, o Gipão, será que o juiz não teria acabado, não teria pego a bola e dizendo, acabou, simbora, desce pro Sergipe e vai estar todo mundo feliz com a classificação do Botafogo? Com certeza sim. E por que eu estou falando isso, meus amigos? Eu estou falando isso porque ninguém lembra, mas geralmente a corda, quando é para os clubes mais fracos, a CBF faz vista grossa, faz uma vista muito grossa quando as equipes são de menores expressão. Então o Botafogo ontem fez valer o nome pesado que tem, é um time de tradição, é um time de massa, mas que deixou muito a desejar no futebolzinho apresentado ontem dentro de campo. Mas isso não quer dizer que não, Botafogo não teve nada a ver com isso. Árbitro teve culpa? Bom, gente, vamos usar o bom senso. O árbitro, infelizmente, ele foi infeliz. O seu Braulio, ele foi infeliz naquele momento. Mais infelicidade ainda foi o Sergipe, que foi muito prejudicado. E aí onde eu trago a lembrança de notícias atrás, de acontecimentos que aconteceram lá atrás. Ninguém lembra, como hoje eu vi nas grandes mídias aí do futebol, todos falavam que o Botafogo se classificou e o jogo foi polêmico e morreu o assunto. Nada mais do que isso. Mas se fosse o Sergipe que tivesse prejudicado o Botafogo, ainda hoje estaria rendendo todo esse assunto, estaria rendendo aí, porque tinha que maltratar o árbitro, tinha que botar o árbitro para uma reciclagem, o árbitro para isso, o árbitro para aquilo. Mas, como foi uma equipe grande, então vamos lavar mão, o Sergipe vai continuar disputando a Copa do Nordeste, o sergipano, e estamos conversados. É dessa forma que a CBF trata clube de menores de expressão. Isso não é eu que estou falando, é uma realidade. Ou quem não se lembra de 2005, mais precisamente um jogo dentro do Maracanã, onde estava reunido ali Fluminense e o Campinense da Paraíba. Vocês estão lembrados? Estão não? Pois vamos refrescar a memória nesse vídeo aqui em cima. Esse vídeo aqui em cima, sim, que mostra um murro, um soco. Um soco, gente. E Felipe, quem não se lembra de Felipe? Muito jogador craque de bola. Mas quem não se lembra de Felipe? O murro, o soco que ele deu em Marcos Mendes, volante do Campinense, que até então, já 17, 18 minutos do segundo tempo, o Campinense empatava o jogo com o Fluminense dentro do Maracanã e sendo prejudicado pela arbitragem. O Campinense naquela partida estava sendo prejudicado pela arbitragem. E o que aconteceu? Felipe deu um soco em Marcos Mendes e quebrou um dente, gente. Quebrou um dente do jogador Marcos Mendes do Campinense Clube lá da Paraíba. E nisso, Marcos Mendes saiu de campo, estava sendo atendido, então o Campinense estava com um jogador a menos e Felipe em campo. E sabe o que aconteceu? Felipe não estava com a marcação, Felipe foi lá, acertou um chute, a bola foi no ângulo, o Fluminense fazia 2-1, logo depois Marcos Mendes não conseguiu voltar mais para campo, o Fluminense acabou fazendo o terceiro, o Fluminense fez o terceiro no Campinense e o Fluminense se classificou dentro do Maracanã, roubando a arbitragem, prejudicando o time da Paraíba. E sabe o que a grande mídia fez no outro dia? Classificação heróica do tricolor. E o que aconteceu com o Campinense? Nada. Não aconteceu nada porque o time é de menor expressão. Infelizmente é isso.
O time aqui do Nordeste, o time que vem do Nordeste, que não tem uma boa expressão a nível nacional, acaba sendo prejudicado, a CBF não fala nada. E aí eu entendo o porquê o goleiro Dida estava revoltado e fala, não é o primeiro jogador não, viu gente? Não é o primeiro jogador não. O goleiro Dida falou que a CBF era uma vergonha. Será que só foi o goleiro Dida que falou isso no Brasil? Agora eu espero que a CBF não puna o goleiro Dida. Por que punir o goleiro Dida? E por que prejudicar o goleiro Dida? Porque Dida falou a verdade sobre a CBF? Naquele ano lá que o Fluminense desclassificou também o Campinense por um soco. A diferença daquele momento lá atrás para hoje foi uma infelicidade da arbitragem. Ontem, naquele jogo não, o árbitro ele viu o Felipe dando um soco no jogador Marcos Mendes do Fluminense e ficou por isso. E hoje a gente viu que a grande mídia, pouco se falou no caso do Botafogo, da classificação do Botafogo contra o Sergipe. E aí, meus amados, a gente vai atrás de como o Sergipe foi prejudicado. Não só foi pela desclassificação, não, porque seria normal o Botafogo eliminar o Sergipe por toda a tradição, mesmo o jogo sendo lá do Batistão, em Sergipe. Mas sabe por quê, meus amigos? A premiação de ontem era R$900 mil. Então o Sergipe ele foi prejudicado ontem com aqueles 40 segundos a mais em R$900 mil. E sabe quem o Sergipe iria pegar na próxima fase? O Brasiliense. Ia pegar o Brasiliense. Então o que acontece? O Sergipe teria uma condições melhor de classificação para uma terceira fase. E aí, se ele perde R$900 mil numa eliminação heróica contra um grande clube do Brasil, que é o Botafogo, ele iria jogar diante do Brasiliense. E se ele se classificasse na segunda fase, vocês têm ideia de quanto o Sergipe ia colocar nos cofres lá do Sergipe? R$1.200.000. Então sabe o que isso, aquela falha do árbitro, o que ocasionou com o Sergipe? Foram R$2.200.000 no cofre do Sergipe. Dinheiro esse que dava para pagar aos funcionários do clube, a manter o clube trabalhando o ano todo. E aí, CBF, é a pergunta que eu deixo. Quem vai pagar essa conta ao Sergipe? Porque o Sergipe, ele é consumidor da Copa do Brasil. Ele se classificou para participar da Copa do Brasil. Ele teve um investimento para manter os jogadores aí. E aí, CBF? É só um apertozinho de mão lá com o presidente? O presidente de lá vai ser punido? A torcida de lá vai ser punida? O clube vai ser punido? Com a resposta, você, CBF, responda aí. Será que o Sergipe vai ser prejudicado? São 2.200.000 que poderia entrar nos cofres do Sergipe. E se passasse do Brasiliense, seria mais 1.900.000, ou seja, quase 4 milhões. E aquele erro do árbitro tirou dos cofres do Sergipe.